Olá, velejantes! Hoje vamos falar sobre um dos maiores clássicos da literatura nacional, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Eu pensei seriamente em não falar sobre Memórias Póstumas pelo simples motivo de que já temos inúmeros vídeos no YouTube falando sobre, muitas resenhas, muita gente já falou sobre esse livro, porque ele é uma das melhores coisas que já foram escritas. E então muita gente fala, eu pensei, quem sou eu para falar também, né? Mas eu sei que tem gente que gosta das minhas resenhas, que assiste, que leva a sério o meu canal, mesmo sendo um canal pequeno. E eu acho que vocês que fazem eu estar aqui, vocês merecem que eu faça isso, né? Vocês gostam de ver eu falando sobre, vocês gostam de ver a minha opinião sobre os livros. Então eu resolvi falar sobre como foi a minha experiência com esse livro, né? Com esse clássico que, aliás, eu recebi pelo Clube de Literatura Clássica, né? Eu assinei o clube por causa desse livro. Fazia muito tempo que eu queria ler. Eu já tive contato com Machado de Assis na adolescência, né? Na escola mesmo, né? Aquela coisa que tinha que ler os livros obrigatoriamente. E na época eu escolhi Dom Casmurro, do Machado, né? Pra ler. E até então tinha sido a única coisa que eu li. E eu gostei, mas é um que eu também preciso fazer uma releitura, né? Agora com uma ótica mais adulta, né? De uma pessoa mais madura e que já leu outras coisas também, né? Mais complexas. Porque eu acho que eu até gostei de Dom Casmurro na época, mas não foi uma coisa que me pegou, que eu fiquei encantada, né? Com a escrita, enfim. Mas eu via sempre resenhas, eu via falar sobre o que se tratava Memórias Póstumas e eu imaginei que eu ia gostar, porque eu sou uma pessoa que adora ter coisas, né, livros, filmes, enfim, que tenham como tema central a morte. Então, dito e feito, né, eu sabia que eu ia gostar, peguei esse livro para ler, assinei o clube por causa dele, né, eu contei ali no unboxing, eu fiz um unboxing porque foi a primeira caixa do clube que eu recebi, aí eu contei que eles estavam com uma promoção, né, pra angariar novos assinantes para o clube e, enfim, valeu super a pena, li e gostei muito. Eu agora sim eu entendo por que tanta gente paga pau pro Machado, que realmente a escrita dele é diferente de qualquer outra coisa que eu já tenha lido, pelo menos nesse livro. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi escrito como um folhetim inicialmente, o ano era 1880, então sim, temos uma linguagem rebuscada, não é fácil de ler, mas vale muito a pena. O Brás Cubas, então, é o personagem principal, né, desse livro, ele tá narrando a sua história depois de morto. Então ele tá relembrando a sua vida e ele vai nos contar sobre tudo dela, desde a sua infância, dos seus amores, das suas frustrações. E podia ser um livro que não acontece nada, né? Porque realmente o cara já tá morto, ele só vai narrar uma vida vazia, diga-se de passagem, que na cabeça dele foi grandiosa, mas nós como leitores sabemos que não é bem assim. Então poderia ser um livro chato, mas não é. E eu atribuo isso ao fato do Machado ter usado a pena da galhofa e a tinta da melancolia, como ele mesmo fala, para escrever essas memórias póstumas. A gente já começa ali na dedicatória, né? Para quem que o Brás Cubas dedicou as suas memórias, que é um trecho super famoso, a gente tem já aqui na introdução. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Já de início, eu adoro esse livro, por isso, já de cara, assim, eu já gostei, eu já conhecia essa passagem, eu acho que era por causa dela que eu sabia que eu ia gostar tanto desse livro. Brás Cubas, ele era um homem abastado, ele era filho de uma família rica, não lhe faltava nada. E ele vivia no Rio de Janeiro, né, nessa época, e o Rio de Janeiro era movido a trabalho escravo. Então a gente tem aqui uma forma de conhecer como era a realidade nesse período e também uma denúncia, né? A gente vê muitas críticas à sociedade dessa época. Então, como eu comentei, o Brás Cubas,
ele é soberbo, ele acha que ele fez grandes feitos, por isso que ele tá escrevendo as memórias dele. Só que não, a vida dele foi vazia. Ele foi um homem que ele viveu 64 anos, se eu não me engano, e ele não fez nada de bom para o mundo. Ele acha que a vida dele foi grandiosa, mas ele não foi. Isso é muito interessante, porque tu começa a ler e acha, nossa, né, o cara tá... O jeito que ele fala parece que vai vir grandes feitos, mas não temos grandes feitos. Ele foi um homem que ele cresceu, né, ele teve uma boa educação, a vida dele era boa, tudo que ele queria ele tinha. Ele na infância ele já tinha escravos para fazer tudo para ele. Aí ele almejava cargos políticos, ele teve alguns amores, né? O primeiro amor dele, o amor da juventude, é a Marcela, e isso é muito interessante de comentar, porque na cabeça dele a Marcela amava ele, mas a gente sabe que não, que ela só queria saber do que ele podia dar para ela. A Marcela, ela era uma prostituta. E ele não fala isso, né? Isso é interessante também nessa obra, porque ele usa de figuras de linguagem para dizer sem dizer. E ele usa de muita ironia também, né? A gente vê humor negro na passagem, né? Isso inclusive chocou a sociedade da época em que o folhetim ia sendo lançado. Mas claro, hoje a gente vê a genialidade disso, né? Que o autor tinha para escrever uma história assim. E, sim, esse livro ele marca a transição do romantismo para o realismo. E conforme a gente vai acompanhando a vida, né, do Brás Cubas, como ele vai nos contando, a gente vai percebendo mais, sabe? A gente vai vendo como a trama de palavras que o autor usava é genial em muitas partes. Teve algumas frases que eu voltava, assim, para ler. Não porque eu não tinha entendido, mas porque eu queria ler de novo. Nossa, que coisa bonita, que coisa poética. E mesmo com o deboche que ele usou, sabe? Então tem umas partes assim que é muito bonito. Claro que não é fácil, tá? Como eu falei, é um palavreado mais rebuscado, né? Coisa da época também. Então não é fácil para um leitor iniciante pegar e debulhar o livro. Tem que ser lido com calma, tem que, sabe, tem que ter paciência. Vale a pena, sim, vale a pena, mas eu não sei se é uma leitura fácil para qualquer leitor. Eu acho que eu li numa fase boa da minha vida, né? Agora que eu já li muitas coisas, né? Como eu falei, sou uma pessoa adulta. Eu acho que quando eu era jovenzinho, eu li Dom Casmurro, eu não apreciei tanto. Talvez agora eu goste mais, né? Quando eu pegar. Mas falando aqui especificamente de Memórias Póstumas, então... é um livro que demanda uma certa atenção por essa forma, né, de escrita que a gente tem. Mas também não é o fim do mundo, não é a coisa mais difícil do mundo, tá? Não é uma coisa que é chata, sabe? Apesar de ter essa linguagem, ele vai direto ao ponto, pelo menos na maioria dos capítulos, né? E mesmo quando ele intercala, porque a gente tem muitos capítulos e eles são bem curtinhos. Então ele é o tipo de livro que a gente fica só mais um capítulo e não para mais, tá? Em alguns capítulos ele intercala com as suas divagações, né? Então tem muita filosofia ali também. E mesmo esses não é uma coisa enrolada, sabe? Então, claro, ele divaga muito durante o livro, mas também é uma forma interessante, são divagações interessantes e flui, sabe? Então tem essa barreira, digamos assim, da linguagem, que é uma linguagem um pouco mais complicada, né, do que a linguagem que a gente está acostumado nos dias de hoje, mas também não é o fim do mundo, tá? E essa edição aqui é muito legal porque ela traz diversas notas de rodapé, então tem muitas palavras ali no meio do texto que a gente vai encontrar facilmente a tradução embaixo. Algumas metáforas também que o Machado usou. Ele cita muito, por exemplo, tragédias gregas, então a gente vai encontrar citações a Ilíada, Odisseia, né? Essas histórias assim. E embaixo ali tem as notas de rodapé, as explicações do porquê que ele está citando. Alguns outros mitos também, né? Então a gente vai ter todas as explicações nessa edição aqui, por isso que eu gostei tanto dela. E ela explica tanta coisa que às vezes tem até algumas palavras que nem precisava de explicação, que a gente sabe o que é, pelo menos eu sabia o que era, mas que tinha ali. Eu pensei, que legal isso, sabe? Eles estão detalhando ali
estão facilitando, estão trazendo essa obra para perto de todos os públicos, porque tem muita palavra que eu desconhecia, que eu ia ter que parar a leitura e ficar procurando. Claro que tem muita coisa que a gente deduz, né, quando a gente tá lendo livros assim, pelo contexto, mas é legal a gente ter a explicação ali, né? Então, esse pra mim é o ponto alto dessa edição, além dela ser muito bonita, né? Eu mostrei um pouquinho no unboxing, como eu já falei. Eu gostei bastante das ilustrações também que ela traz, tá? E a diagramação é bem confortável também, né? Então eu peguei para experimentar esse livro e decidi continuar no Clube de Literatura Clássica por causa dele, porque eu tive uma boa experiência. Mas, enfim, né? Independente da edição que cada um escolher, eu acho que vale a pena. Tem muitas edições aí no mercado de memórias póstumas, muitas edições bem legais, bem bonitas e que trazem, né, um material extra também interessante. Então, sim, é um livro que eu recomendo, é um dos maiores clássicos da nossa literatura e eu acho que vale a pena. Agora eu tenho propriedade para falar que sim, Machado de Assis é o cara, realmente. Agora eu entendi por que tanta gente fala tanto da escrita dele. Eu não tinha lido nada parecido ainda. É uma história daquelas que a gente tem que considerar o narrador uma pessoa não confiável, né? Como eu comentei, o Brás Cubas acha que fez grandes feitos, acha que foi um grande homem, mas ele teve uma vida vazia, uma vida medíocre, e a gente vai entender isso no decorrer das páginas, tá? O livro traz alguns personagens bem interessantes, né? O próprio principal, o próprio Brás Cubas, ele é uma figura bem interessante, apesar dele não ser quem ele acha que ele é. Mas a gente tem um amigo de infância dele, o Quincas Borba, que vai filosofar muito sobre o humanitismo no decorrer do livro. Ele vai aparecer em muitas fases da vida do Brás Cubas. A gente tem a própria Virgília, que é o grande amor da vida do Brás Cubas, né? Ela foi amante dele por muitos anos. E a gente vê que realmente a Virgília, talvez ela não gostava tanto dele assim quanto ele achava, né? Ele diz que amava muito a Virgília e a Virgília teve sim chance de ficar com o Brás Cubas, mas ela não queria abrir mão do seu casamento, né? Então, sabe aquela história, quando a gente quer, a gente dá um jeito, quando não quer, dá uma desculpa? É a Virgília, sabe? Claramente eu vi aqui que ela não amava verdadeiramente ele. Então, ele não teve um amor verdadeiro na vida dele. Ele não teve nem isso, que ele acha que ele teve muitos amores, ele não teve, porque ninguém gostava realmente dele, sabe? Podia gostar um pouquinho, mas de verdade, ninguém amou ele. A gente chega a rir, sabe, em algumas passagens com algumas coisas que ele fala. Eu acho que o Machado deve ter se divertido escrevendo essa história. Eu acho que pra ele deve ter se vingado de algumas pessoas que ele conhecia que eram assim, que ele deve ter se inspirado em pessoas do cotidiano, né? Nós conhecemos vários Brás Cubas na vida da gente, então com certeza o Machado conhecia também e trouxe aí para uma das maiores obras que a gente tem na literatura brasileira. Então, era isso que eu tinha para falar, gente. Eu imagino que todo mundo deve falar bem, né? Claro que eu já vi resenhas desse livro e eu não vi ninguém ainda falar que não gosta de Brás Cubas, né? De Memórias Póstumas de Brás Cubas. E, obviamente, entrei também nesse grupo aí de pessoas que gostam muito dessa obra e falam também do autor. Então, é isso, gente. Obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!